Tem. De volta com o Educador em Entrevista, vou conversar aqui com o Everton. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. É sempre um prazer estar aqui na Educadora e tirando aí informações e levando informações para a população. Vamos falar um pouquinho do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que começou a ser falado nos últimos anos, né, Everton? E eu aproveito aqui uma questão que a Rosa coloca aqui, que é interessante para iniciar o debate, não é? Antes não havia, ou não havia o conceito, não havia o diagnóstico, né? O que aconteceu, né, entre passado e agora a respeito de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Perfeito, excelente pergunta, Rosa. Sempre teve, né, o transtorno, porém, anos atrás, vamos colocar 20 anos atrás, não era tão falado como é agora. Então, assim, crianças mais agitadas anteriormente ou crianças que eram taxadas, por exemplo, fulano vive no mundo da lua e tudo mais, eram sempre taxados de distraídos ou era taxado de agitado, de moleque peralta. E aí, com a evolução de pesquisas, com a evolução dos anos, descobriram que o TDAH, ele tem origem aí, ele é neurobiológico, esse transtorno, e ele é de origem genética. Então, assim, você herda o TDAH, tá? E aí, anteriormente não era falado. Depois, com as pesquisas, com a evolução da ciência, da medicina, e aí que fomos aí averiguar a fundo tal assunto, e aí nós descobrimos que, sei lá, crianças que apanhavam demais, ou que eram taxadas de burras na escola, porque eram distraídas e tudo mais. Hoje, nós temos aí consciência de que o TDAH existe, o TDAH não é um mito, tá? E é um transtorno aí tratável. Então ele vem aí de origem genética e nós podemos aí, hoje, com a riqueza de informações que nós temos no nosso atual século, é possível aí já tratar bem precocemente. E aí a gente tem duas coisas no pacote, que é o déficit de atenção e a hiperatividade, que podem vir juntos ou separados, correto? Correto. Você pode receber um diagnóstico de TDAH, só que lá coloca predominantemente desatento ou combinado, são os dois. Ou também a criança é hiperativa, impulsiva, só que ela consegue um rendimento bom na escola, por exemplo. O que acontece com esse tipo de criança? A velocidade de informações que ela obtém no cérebro, ela é tão rápida para fazer as coisas que ela consegue terminar a atividade rapidamente e aí começa a atrapalhar os coleguinhas da sala. Então ela acaba primeiro e ela começa a jogar borracha, começa a cutucar o outro dentro da sala. Esse daí não tem o déficit de atenção, ele tem só a hiperatividade. Só que assim, basicamente hoje, a maioria dos diagnósticos assertivos que tem acontecido atualmente são predominantemente combinados aí, né? Tem tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade. E as meninas sofrem mais aí com a desatenção. Então, aquela menininha que é tida, quietinha, tímida no canto da sala ali, que você acabou de fazer uma explicação de uma matéria, você pergunta para ela, ela não sabe o ocorrido. Então, pode ser combinado ou pode ser só déficit de atenção que predomina aí neste diagnóstico. Perfeito. E como você coloca, né, e é o que a Tereza questiona aqui, é um fator genético. E ela pergunta isso, né, que pode se repetir na família. Então, às vezes a pessoa vivenciou o problema e está vendo os filhos vivenciarem agora. Isso, perfeito. Quando eu faço aquela primeira, vamos supor, no caso de crianças ou adolescentes, quando é a primeira conversa com os pais, meu marido era assim. Ou a mãe relata, eu era assim. Então, esse fator genético, ele predomina. E às vezes, o que pode acontecer? Por não ter sido falado anos atrás, que foi a nossa primeira pergunta do tema, o que acontece? Um dos avós podem ter tido aí TDAH,
pula a geração de pais e vem para os netos. Então, às vezes, pode acontecer também que o pai ou a mãe sempre tiveram notas boas na escola, eram comportados, não tinham resquícios de hiperatividade ou de déficit de atenção, porém, os filhos vieram aí com TDAH. Ou, no caso de irmãos, apenas um dos dois herdou aí essa parte genética. E também é interessante, não é? Que acho que cai muito a ficha das pessoas hoje, não é? Que vê o diagnóstico do filho, do neto, do sobrinho, etc. E fala, opa, não é? Me lembra muito a minha infância. Então a gente está também tendo diagnóstico tardio. Sim, sim. E até a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, às vezes nós pegamos uma idade avançada dos pais. Aí o pai chega para uma avaliação neuropsicológica e fala assim, eu quero fazer a avaliação para constatar se o meu filho tem TDAH ou se é só preguiça, porque se for só preguiça eu vou arrebentar ele. Um exemplo, assim, sabe? Então aquela criação que acredita que assim, mal na escola ou muito distraído é sinal de preguiça, tá? Então toda preguiça tem alguma coisinha aí envolvida, tá? Seja, por exemplo, o TDAH que nós estamos falando, ou seja, por exemplo, uma falta de motivação. Por exemplo, entramos aí numa depressão infantil, por exemplo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado que todo sinal de preguiça que às vezes chega no consultório pode ser aí algum alerta de incêndio para algo que está acontecendo aí com essa criança. Muito bom. Também é bacana, né, a gente observar aí dentro dessa rotina, né, porque quando a gente fala de avaliação, às vezes você tem as pseudo-avaliações, né? A criança chegou da escola, o pai chamou, o professor chamou para reunião, acho que tem, etc., mas não se procura o profissional, não é? Isso, perfeito. É importante, de fato, ter uma avaliação qualificada aí. Uma avaliação precisa. E hoje o que eu indico? Avaliação neuropsicológica. Porque às vezes também a mãe já chega no consultório médico com o diagnóstico pronto. Meu filho é isso, vou te dar medicação, tem TDAH. Esse é um exemplo. E aí, quando você faz uma avaliação neuropsicológica, às vezes o que pode acontecer? Chega com queixa de é muito distraído, não se concentra em nada na escola. E aí você vai averiguar pela avaliação neuropsicológica, que são aí vários testes que são aplicados. Um deles, eu sempre gosto de aplicar, seja atenção, memória, inteligência, desempenho escolar, leitura, escrita e matemática. Mas aí o que eu costumo englobar? Ansiedade e depressão no meio. Porque aí a própria criança ou adolescente responde um questionário simples. Então, no meio desse questionário está assim, tenho vontade de ficar longe das pessoas da minha casa. Não, mais ou menos ou muito. Então ela vai colocando xizinho. E aí depois você faz um score de pontuação e você vê que essa distração vem de componente depressivo que essa criança está vivendo no ambiente e aí ela está sendo taxada como déficit de atenção. Por isso a avaliação neuropsicológica ela é muito importante, porque ela vai destrinchar o cognitivo dessa criança e ver se a parte emocional está afetando a atenção ou se é um déficit de atenção. Então, assim, nós vamos colocar à prova aí todas as habilidades desse paciente. Muito bom. E também é importante, não é, quando se faz essa questão, né, de toda avaliação, a questão também do acompanhamento, não é? Porque, olha, tem causas, a gente está falando aí de um fator genético, né? Mas existe um fator ambiental que está potencializando isso, correto? Correto, perfeito. Há casos, Luciano, hoje assim, 70% de pacientes diagnosticados com TDAH tem alguma comorbidade envolvida. Seja uma ansiedade elevada, uma fobia social, seja componente depressivo, seja autismo. Então, assim, às vezes não é só o TDAH. Então, precisa de um acompanhamento aí preciso, porque após o diagnóstico, o que fazer com isso? Quais especialistas e quais tratamentos eu terei de fazer para sanar aí os sintomas,
para que este paciente tenha uma vida normal, para que este adulto consiga se concentrar nas suas tarefas executivas do trabalho, ou criança e adolescente de ir pedagogicamente bem na escola. Então, tem que tomar cuidado com o que vem junto. A Ana Clara, aqui, falando a respeito da detecção e da temática, aí tem dito que tem visto várias postagens de famosos, não é, falando dessa questão do diagnóstico tardio. De fato, né, numa pessoa adulta que já conviveu, isso ainda é um problema? E pergunta se ainda existe perfil de tratamento. Perfeito. Hoje tem adultos aí descobrindo o TDAH tardiamente. O que acontece? O que ele vem notando? Prejuízos no trabalho. Então, são funções ali que são delegadas a esta pessoa no serviço, ou ela esquece, ou ela procrastina, vou deixar para depois, porque assim, o adulto, que é um sinal de alerta grande aí? Vem a procrastinação, deixar tudo para depois. Aí ele começa várias tarefas ao mesmo tempo, não dá conta de terminar nenhuma tarefa, e aí acaba prejudicando no trabalho. E aí pode correr risco aí de demissões. Então assim, o TDAH, ele tem várias porcentagens altíssimas aqui no Brasil de quando esse paciente, por exemplo, não diagnosticado, ele vai pulando de galho em galho no serviço. Então, por exemplo, ele fica de 6 meses a 1 ano, aí ele não está satisfeito mais, ele pula para o outro. Aí no outro, ele encontra barreiras, tarefas que ele vai deixando para depois, ele muda de serviço de novo. Então, o que acontece? Quando você faz uma avaliação bem feita, descobre tardiamente, no caso do adulto, há situações medicamentosas e terapêuticas para que este paciente tenha uma melhor qualidade de vida e bem-estar. E aí, quando o paciente começa esse tratamento, é uma maravilha. Aí ele mesmo se queixa, por que eu não descobri antes lá na infância? Aí nós voltamos novamente na primeira pergunta, porque não era tão falado. Os pais lá da geração anos 80, anos 70, não sabiam, né, desses transtornos envolvidos. Aí hoje tem adultos aí descobrindo tardiamente e quando consegue o tratamento tem uma melhor qualidade aí de vida. E o Rogério, com uma questão interessante também, né? A gente estava falando dos fatores ambientais aí que devem ser considerados. Aí ele questiona, né? Quais fatores ambientais, né? Ele pergunta, alimentação, algum tipo de vício, etc., agrava o caso? Perfeito, ótima pergunta. Os fatores ambientais que corroboram aí para que, digamos aí, tenhamos aí uma piora do quadro são ambiente conturbado, ambiente de brigas, tá? Por quê? Eu já tenho um cérebro, vamos colocar no caso da hiperatividade e impulsividade, eu já tenho um cérebro ativo, rápido, para funcionar. E aí eu vejo meus pais brigando direto. Se eu sou uma criança ou adolescente impulsivo, por exemplo, ou eu vou entrar no meio da briga, ou eu vou bater em alguém, tá? Vai guardando essas situações e aí corroboram para uma maior agitação desse paciente. Alimentos ricos em açúcar, chocolate, sorvete, enlatado, embutido. O cérebro, ele tem uma mensagem que ele capta do nosso intestino, cerca de 20 a 25%. E aí, se você tem uma má qualidade de alimentação, vai atrapalhar o seu cognitivo, a sua atenção e a sua memória. Se você já tem o TDAH, vai piorar aí o quadro. Então, por isso, sim, já tenho um filho agitado. E aí, ele faz uso em casa do ambiente de refrigerante, de pizza, de hambúrguer direto, todos os dias, ele vai ser uma criança ainda mais agitada, mesmo com a medicação e a terapia. Então, a alimentação, uma boa qualidade de sono, aí vem a higiene do sono. Não adianta nada também o meu filho ter TDAH, eu deixá-la ir dormir pós meia-noite, por exemplo, ficar em celular, ficar em videogame, colabora ainda mais para essa agitação cerebral, tá? Então, atividade física é aconselhável, tá? Exposição aí à natureza, prática de esportes, regrar
essa alimentação e esse sono, são todos fatores ambientais que podem aí ajudar ou não este paciente aí com TDAH. Perfeito. E isso é interessante, né? Porque quando a gente reconhece e vê toda essa gama, a gente observa que muitas vezes as pessoas apelavam só para o medicamento, né? E não muda o ambiente familiar, não muda a alimentação, etc. E só o medicamento sozinho não vai fazer milagre. Não faz milagre, porque a medicação ela vai durar aquelas X horas de efeito para que esse paciente se concentre na atividade que ele está fazendo e depois ela sai do organismo, porque é químico. Só que aí, se nós temos aí esse tripé que nós falamos anteriormente de alimentação, sono e atividade física, eles vão ajudar esse paciente para uma melhor qualidade de vida. Então, assim, é regrar juntamente com a medicação e terapias para ajudar esse paciente numa melhor qualidade de vida. Então, assim, meu filho vai focar, vamos colocar um exemplo de medicação, 4 horas. Por 4 horas ele vai estar sob o efeito da medicação. Porém, ele foi dormir meia-noite. E aí ele chegou na escola, tomou a medicação. Então, assim, não vai ajudar pedagogicamente. Porque, assim, eu não tenho uma boa... meu ambiente não é bom para esse paciente. Então, não vai adiantar nada só a medicação. Ela vai remar sozinha. E aí nós vamos ficar nesse processo aí de medicação, aí a criança vai dar trabalho na escola, só que aí dorme tarde de novo, e aí chega em casa com pizza de janta, vai dormir, sabe? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Giovana colocando também uma questão aqui que é tela, né? Interfere de alguma maneira a criança ficar aí no celular o tempo todo? Tem alguma comprovação nesse sentido? Tem sim. As telas causam só malefícios, tá? Seja paciente com TDAH ou não. Hoje tem uma taxa crescente, 6 anos de idade, criança já procurando oftalmologista. Para as vistas, tá? Usar óculos cedo. Por quê? Tela desde os 4 anos aí, por exemplo. E aí a tela torna esse paciente mais agitado. Porque eu vejo crianças assim, nos dias atuais, instala um jogo, perdeu, frustrou, instala outro, instala outro, instala outro. E mexendo na tela o tempo inteiro. E aí vendo notícias de TikTok, dancinhas e etc. E isso só vai agitando. E aí você agita o cérebro desse paciente e diminui a parte social. E aí quando eu necessitar socializar na escola, eu vou ter atritos. Porque se em casa eu só fico no celular, eu não tenho um bom convívio social, seja no esporte, seja com os familiares, a hora que chega na escola, começa a dar os problemas sociais. É a tela puxando as crianças aí, tornar mais agitadas, procurando oftalmologistas mais cedo, procurando nutricionistas, porque às vezes você vai comendo em excesso sem perceber, fazendo uso da tela do celular. Então, uma coisa entra no ciclo da outra, né? E acaba prejudicando ainda mais o processo. Perfeito. O celular vem sendo um malefício aí para as crianças nos dias atuais. Renata aqui também, não é? A gente estava falando aí dessa questão da hiperatividade. Ela coloca o quanto a prática esportiva e atividades físicas ajudam a dosar isso. Muito. Porque, Renata, o TDAH, ele tem um sério problema que é o seguinte: cumprir regras e rotinas, tá? Ele tem essa dificuldade de manejar as situações. Agora eu preciso estudar, fazer a minha tarefa, agora eu posso brincar, agora eu posso fazer tal refeição. Então ele tem dificuldade com esse manejo. Aí o que acontece? A prática do esporte ensina as crianças regras e rotinas. Por exemplo, o judô, que é muito bem falado, e o judô, tanto o judô quanto alguns lugares aqui de Batatais que tem a prática do futebol, por exemplo, escolinha de futebol, cobra a seguinte coisa desse paciente: além de respeitar os pais, educação e tudo mais, eles cobram aí nota escolar, um bom rendimento pedagógico, tá? Então é muito interessante que esse paciente seja inserido no esporte, tá?
faça atividades físicas, que aí ele vai conseguir manejar regras, rotinas, os pais trabalhando em casa também regras e rotinas, mais medicação aí e terapia indicada, a terapia cognitivo-comportamental, uma prática da psicologia que trabalha a criança, o comportamento dela nos dias atuais. Muito interessante. Perfeito. E quanto maior essa combinação, menor o uso de medicamento. Maravilha. É para desmamar essa medicação. Vai inserindo essa medicação e depois vai tentando retirar aos poucos. O TDAH ele é crônico, tá? Ele não tem cura. Porém, com as terapias e uma boa estrutura familiar, esse paciente vai aprendendo as situações quando ele for crescendo, a quando ele necessita concentrar, quando ele precisa fazer a sua tarefa, esse tipo de coisa. Então ele vai desmamando aí aos poucos. Não é assim, não vou tomar para a vida toda, mas assim, momentos que eu necessito estudar para um concurso, prestar uma prova, no trabalho eu estou vendo que o meu rendimento está ruim, então ele vai aprendendo com a medicação para depois ele ir se virando sem ela. A Amanda também coloca uma questão interessante, não é? Que é a questão de se empurrar diagnóstico, não é? Tem criança que não é hiperativa, que é simplesmente criança, né? E tem o fator de algumas crianças, quando estão juntas, se tornam mais arteiras. Perfeito. Também tem aquele grupinho ali que quando se junta complica também, não é? E que não é de fato um diagnóstico, né? Também tem que se entender isso. Maravilha. Tem criança que é mais agitada mesmo, tá? Tem crianças que, principalmente quando junta com amiguinhos, quando junta com outras pessoas, vai fazer suas artes, mas é aquela coisa de criança. Porém, assim, o que a gente tem que estar atento? O TDAH ele é em 2 ou mais ambientes. O mesmo comportamento. Às vezes o meu filho, ele é tranquilo em casa, mas quando junta com os primos em festa de família, ele toca o terror. Ele arrebenta tudo. Então assim, não é TDAH. É o normal da idade, é aquela peraltice, né, que criança tem. Mas realmente tem casos que se empurra diagnóstico. Vem, acho que meu filho tem TDAH, faz essa avaliação. No final das contas, não é TDAH. Está ali com a sua atenção preservada, a agitação normal para a idade, não é aquela coisa assim, ele está mais agitado agora, por que ele está mais agitado? Aí você vai entender, ou é um luto, é um processo de luto que a criança não administrou ainda, ou mudança de casa, mudança de escola, ou realmente um dos primos é mais agitado, ele vai acompanhar. Então são fatores aí que você investiga que realmente não é TDAH. Muito bom. Também, não é, falando aí da questão dos diagnósticos, né, ou dos falsos diagnósticos aqui, né? A Juliana também falando da criança que é mais introvertida, né, mais quietinha, etc. E que muitas vezes, né, os pais acham estranho, mas também tem criança com esse perfil. Tem criança com perfil de timidez, introvertida, porém ela não tem aí uma situação pedagógica ruim, tá? Então ela é quietinha, tida como a quietinha da sala, tá? Só que assim, tem uma nota boa, tá? Tem um bom comportamento. O que atrapalha? A parte mais social, tá? Agora o problema é quando ela é tida como quietinha, introvertida, só que assim, o que você acabou de falar? Não sei, não lembro, não aprendi. Então tem esse fator, porque às vezes a introvertida, ela aprende, tá? Tranquilo, você vai cobrar dela, aprendeu. Agora a criança com déficit de atenção, ela é tida como introvertida também, só que aí ela arrebenta na parte pedagógica. Você acabou de dar uma explicação para ela, ou você acabou de pedir algo para ela dentro de casa, pegar um copo d'água, fazer algo, ela esquece no meio do caminho, ela vem te perguntar de novo o que era para fazer mesmo. Só que aí a gente tem que tomar cuidado seguinte, às vezes a criança estava no celular, você pediu algo para ela, e aquela ânsia de voltar ao celular de novo, ela esqueceu o comando. Aí não é déficit de atenção. Ela estava distraída com outra situação. Agora eu digo crianças que são frequentes aí, são inibidas, porém você pediu uma informação em ambiente escolar, ela esqueceu, ela não aprendeu, tem mais dificuldade de leitura.
Em vez de estar lendo ali as primeiras palavras aos 6 anos, ela vai aprender lá com 8, com 9, porque não está pegando aí a parte pedagógica. Às vezes a gente nota justamente isso, né? Você está ao lado da criança, em especial meninas, né? Você vê que por mais estímulos que tem no ambiente, que ela está em outro lugar, né? Acho que se você chegar perto, você consegue até ouvir a trilha sonora que está na cabecinha dela, né? Ela foca em outras coisas e não ali no que, em tese, seria o ponto de interesse. Isso, tá no mundo de Nárnia. E o TDAH, ele tem um ponto específico que é o hiperfoco. Meu filho é totalmente distraído, não aprende nada na escola, mas ele concentra tanto no videogame, ele fica horas no videogame, ele fica horas no celular. O TDAH, ele tem o hiperfoco. O que a criança gosta, ela vai além do que ela poderia dar ali. É a especialista em dinossauro, por exemplo, isso, né? Que tudo é dinossauro na vida. Isso, só que aí 5 minutos para fazer uma tarefa, ela não consegue focar. Não foca 5 minutos, mas fica 4 horas no videogame, seguidos. Então, assim, o TDAH tem esse hiperfoco envolvido aí. Então, meninas, por exemplo, com déficit de atenção, só que ama, um exemplo, fica trocando roupinha de boneca, gosta de fazer coisas artesanais, ela vai conseguir por horas a parte artística aí, por exemplo. Mas você vai ali pedir uma tarefinha ali de 2 exercícios que duram no máximo 10 minutos, não lembro o que tem que fazer, esqueci como é que faz, não lembro o que a professora falou. Então, tem todos esses índices aí. Muito bom. Alfredo aqui parabenizando pelo trabalho, não é? E perguntando a respeito de diagnóstico, né? Quanto tempo se leva para um diagnóstico? Maravilha. Bom, Alfredo, o procedimento é o seguinte. Estou desconfiado que eu tenha TDAH. Qual que é o primeiro passo? Procurar uma avaliação neuropsicológica, que é através de testes cognitivos aí, tá? Você vai realizar esses testes, é mais ou menos aí de 4 a 8 sessões no máximo. Então dura mais ou menos aí um mês, tá? Para fazer essa avaliação. Se for atendimento uma vez por semana. Se for 2 vezes por semana, em 15 dias, consegue terminar essa avaliação. Feita essa avaliação, é gerado um laudo. Este laudo irão todos os seus resultados, toda a sua performance, e lá nesse laudo vai ter todo um raciocínio clínico e no final a hipótese diagnóstica de TDAH ou não. Ou às vezes acaba descobrindo outras comorbidades, tá? Ou não descobre nada. E no laudo, no final, também vai as recomendações de encaminhamentos. Com o laudo na mão, vamos supor, constatou que eu tenho TDAH depois de adulto. Quem procurar? Neurologista. Procurou o neurologista, você vai entregar o laudo neuropsicológico e ele vai passar medicação. No caso, se for um caso mais mediano ou grave aí de TDAH, vai passar medicação e terapias aí envolvidas nesse manejo clínico. Então, assim, basicamente de 15 dias a um mês você consegue aí descobrir através dessa avaliação. Muito bom. E o interessante é isso, não é? Sentiu, viu alguma problemática, buscar o diagnóstico o mais rápido possível para equalizar isso e iniciar um tratamento. Isso, perfeito. Às vezes, vamos colocar caso de adulto, às vezes você está sendo prejudicado no trabalho, corre risco aí de demissões, de advertências, e pode ser que não seja por você, mas pelo transtorno que ainda você não descobriu. Sempre procurar aí. Aí a gente falou da questão, não é, diagnóstico e questão medicamentosa, não é? E a Lívia aqui pergunta a respeito das outras instruções, né? Se é o médico que vai dar isso, como a gente falou, né? De atividade física, de alimentação, etc., né? De como focar nessa outra parte que também ajuda muito. Perfeito. Aí, o médico vai cuidar da parte medicamentosa. O neuropsicólogo, você já sai com laudo, já com as recomendações, tá? Então, vamos colocar no caso assim, qual que é a estratégia para esse paciente? Então, ele vai procurar uma terapia cognitiva comportamental, então ela vai fazer terapia, ela vai procurar também, por exemplo, tratamento com neurofeedback, que hoje tem, tá bem no auge pela ciência, que igual a um aparelho, que é igual aqueles eletrodos, né, que nós tiramos eletro. Então você insere essa touca e esses eletrodos na cabeça do paciente, ele vai medir as ondas cerebrais desse paciente
e nós vamos tentar juntos, através dessa terapia de neurofeedback, corrigir essas ondas cerebrais para que tenha um cérebro mais ativo, um cérebro mais saudável. Porque tem pessoas que utilizam o tratamento de neurofeedback porque não querem estar tomando a medicação. Porque a medicação, ela age na parte química e esse tratamento age na parte elétrica do cérebro, nas ondas cerebrais, que é onde vai a informação aí. Então tem essas estratégias e mais atividade física, nutricionista, talvez nutricionista comportamental, porque às vezes eu posso ser TDAH com uma ansiedade altíssima, que eu preciso ir na geladeira de noite, comer, estou com um caso de obesidade, por exemplo. Então são coisas comórbidas aí com o TDAH, principalmente a ansiedade. Ana Lúcia aqui, né, parabenizando pela temática, não é? Falando da importância justamente dessa questão e coloca um outro desafio, né? Quando a escola vê, né, a possibilidade aí, encaminha para os pais e os pais não tomam iniciativa. Também é uma questão complexa e que infelizmente acontece. Acontece muito. Tem pais que são mais regrados, né? Já chegam no consultório seguinte, a escola encaminhou, está aqui o relatório da escola, por exemplo, está aqui o boletim, como que está indo mal, tá? E aí a gente começa um processo para até a própria escola entender como realizar o manejo com essa criança. O problema é quando a escola cobrou uma, cobrou duas, cobrou três, tem uma defasagem aí pedagógica e aí os pais não procuram um atendimento adequado, né, uma avaliação, ou às vezes até procuram uma solução rápida, né, eu vou ali, já dou qualquer medicação mesmo, é assim mesmo, ou tem aquele conceito de antigamente, meu filho é burro, meu filho é preguiçoso, não vê o além, né? Porque a escola já está enxergando, o professor está ali. Então, muita dificuldade de leitura, a escrita, né, toda torta ali, não consegue um ditado de palavras, por exemplo, escreve tudo errado, contas simples de matemática não sabe. Então, assim, será que é só preguiça? Porque às vezes vai na escola, acha chato a reunião, né, de pais. Que saco, foi lá para falar que meu filho realmente não tem nota, não sei o quê, mas é preguiça. Leva para esse lado da preguiça, Luciana. E levando para esse lado da preguiça, não procuram ajuda adequada. Uhum. E é interessante também quando você coloca das comorbidades que vão surgindo, não é? E que é importante fazer o quanto antes o tratamento, fazer essas questões para que não se complique mais a situação. Maravilha. Vamos lá, o caso de adolescentes. Uma criança não tratada na infância não descobriu o TDAH. O que tem crescido aí, principalmente na adolescência? Uma taxa altíssima de uso de álcool e drogas, tá? Principalmente porque assim, a minha impulsividade não tratada lá na infância vai me gerar prazer em alguma coisa. Eu tenho que descontar a minha impulsividade, a minha falta de prazer em algo, e aí às vezes vai infelizmente, para o mundo das drogas. Então, o pessoal hoje em dia, a maioria da taxa de usuários de drogas foram aí transtornos não tratados na infância. Tem casos também de adolescentes que evoluem para um quadro de ansiedade elevada ou componente depressivo, levando aí a se machucar de propósito, cortes, tentativa de suicídio. Então, um TDAH não tratado pode levar a outras comorbidades aí na adolescência. Por isso que precisa ser tratado precocemente. Uhum. E é interessante isso, eu acho que até para que se tenha essa atenção, né, de fazer tudo certinho, porque corrigindo essas questões é vida normal, né? Se consegue aí ter uma qualidade de vida muito boa, mas que se tem que ficar atento e para a vida toda. Para a vida toda. Precisa ficar aí atento para a vida toda, porque o TDAH ele é crônico, né? Então, atendimentos precoces descobertos na infância, na adolescência, por exemplo, de pacientes adolescentes que eu atendo, hoje está aí, vai prestar um vestibular, hoje está inserido em faculdade, está num curso legal, tá?
E aí, por quê? Foi tratado lá. Só que aí, Luciano, é aquela coisa, a família tem que remar junto. Não adianta só o paciente remar junto. Então, precisa aí de um bom ambiente familiar, de uma boa alimentação, de uma boa qualidade de sono, que o paciente sozinho não consegue. É aquela coisa, joga a medicação ali para a criança e aí segue vida normal. Aí não é assim, precisa remar junto para tornar-se um adulto saudável. Exatamente. E no caso, né, de adultos, né, que tem o diagnóstico tardio aí também, né, é importante, de fato, não é, ter o diagnóstico, iniciar um tratamento, mesmo com, né, todas as problemáticas anteriores, né, justamente para poder equalizar e para melhorar essa qualidade de vida. Maravilha. Eu já atendi adultos em avaliações que já tomou N medicações. Foi tratado aí como o transtorno bipolar, foi tratado o transtorno de personalidade. E aí bastou uma avaliação efetiva para descobrir o que tinha, acertou a medicação, hoje tem uma qualidade de vida legal. Então, hoje o adulto ainda pode procurar essa avaliação para ser feita, porque aí vão gerar menos prejuízos. Porque assim, taxa de divórcio é alta, taxa de mudança de emprego é alta, mudança de cidade, mudança de casa. Por quê? Um adulto hiperativo impulsivo, por exemplo, nada está satisfeito. Ele está sempre procurando mais. Se for um caso de um adulto aí que não foi para as drogas, não teve fatores depressivos, mas você pode notar, está sempre aí chegando atrasado, está sempre combinando coisas, não dá conta de cumprir ou esqueceu, não tem uma rotina pré-estabelecida, não tem um sono adequado, dorme aí de madrugada. E aí com isso os fatores atencionais e de memorização vão só tendo prejuízo aí para este adulto. No conceito aí, não é, que a gente estava falando, né, do diagnóstico, da busca desse processo, não é? Se a pessoa não tem um encaminhamento, não é, mas vê aí a possibilidade, pode buscar essa ajuda. Pode buscar. Ligar, marcar, necessito realizar uma avaliação neuropsicológica. Aí nesta avaliação nós vamos descobrir qual que é a queixa desse paciente para montar a bateria de testes e aí os testes vão entrar aí para que a gente consiga um melhor procedimento. Não precisa vir encaminhado mas quando você tem uma procura espontânea e você sai com laudo, por exemplo, necessito tomar medicação, você já irá ao seu médico com o laudo pronto e a hipótese diagnóstica. É um caminho assim bem mais fácil. A Renê aqui com uma questão, né? Procrastinação pode ser um sintoma? Sim, procrastinação no adulto é um grande sintoma. Faz as coisas pela metade, combina compromissos e não vai, combina tarefas ou tem tarefas no trabalho. Hoje eu necessito cumprir essa. Vou dar um exemplo de um paciente que fez avaliação. Ele é bancário, só que assim, o que eu necessito cumprir hoje? Essas 3 tarefas. Só que aí ele falou assim, dado o momento, Everton, eu estava rodando ali na cadeira. Aí que eu fui me dar conta que já haviam passado 15 minutos e eu distraía ali com a cadeira, rodando ali, batucando e tudo mais, e foi procrastinando. E aí chegou no final do dia, ele não deu conta de fazer o que ele havia planejado. E aí com isso, vai ficando ruim a sua imagem na empresa, porque aí você é taxado de preguiçoso. Mas aí você está procrastinando. E a procrastinação é um grande sinal no adulto. Então, atenção aí, não é, que pode ser um fator interessante. Né? Acho que o Renê está preocupado com essa questão aí, precisa entender esse processo. Para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais seu trabalho, Everton, qual é o caminho? Perfeito. Eu tenho uma página no Instagram, Everton Neuropsicólogo, tá? Lá tem dicas, tem nossas entrevistas passadas tanto sobre o TDAH, sobre outros transtornos, tá? Tem o WhatsApp também para quem necessita procurar, para quem necessita realizar uma avaliação neuropsicológica, tá? É 993164781, tá? 993164781. Necessito a gente marca uma avaliação
sem compromisso para entender como é essa avaliação neuropsicológica. Caso necessite, então, seja você pais, tá, de crianças e adolescentes, seja você adulto aí que está preocupado aí com a procrastinação, né, está preocupado aí com não conseguir cumprir rotinas, então aí nós estamos aí à disposição. Muito bom. Everton, só tenho a agradecer sempre aqui a participação conosco, sempre muito claro, muito elucidativo, não é? Esperamos aí, não é, que as pessoas compreendam, não é, que o TDAH é uma realidade, está na nossa rotina a história da humanidade toda, né? Que bom que agora a gente consegue diagnosticar, acompanhar, fazer um tratamento e conviver com qualidade de vida. Fica sempre o convite aqui para participar do nosso programa. Maravilha, Luciano, agradeço a participação, agradeço a participação do público batataense, que está sempre aí antenado, sempre tirando dúvidas, e tirar dúvidas aí é um princípio para uma busca de ajuda, uma busca de tratamento. Agradeço muito a educadora, tá? Estar de portas abertas aí conosco, e encerrar com uma frase em alusão também ao Janeiro Branco, né? Que aconteceu aí o mês passado, que é quem cuida da mente aí, cuida da vida. Então, agradeço muito e boa tarde.